cada jogo do Flamengo, goleada aplicada, e tem sido muitas nesse período com o Renato Gaúcho Portaluppi no comando da equipe, discussões surgem sobre Jorge Jesus, como jogava o Flamengo, e com o Renato. Há semelhanças? Tem sentido isso, essa comparação? O Flamengo está retomando realmente o modo Jesus de jogar com o Renato no comando técnico? Esse é um ponto importante que será observado nesse vídeo, que tem o patrocínio e o apoio da Pro Electronic, fabricante do Smart Pro 4K, produto que leva o conteúdo da internet para o seu televisor. Até se for aquela televisão antiga de tubo, você consegue fazer com que ela vire uma Smart TV. E aí você pode assistir Netflix, você pode assistir Telecine, vários aplicativos, e YouTube, os vídeos aqui do canal, as nossas lives, na sua TV. E para isso você adquire o Smart Pro 4K nesse mês de agosto, né, mês dos pais, teve o Dia dos Pais do segundo domingo de agosto, com desconto em cima de desconto. É isso mesmo, você tem um desconto, tem outro em cima com o cupom MCP, que são as minhas iniciais. É o presente da Pro Electronic, que apoia o nosso trabalho, patrocina aqui o canal para você que é inscrito, que visualiza nossos vídeos, que vem sempre aqui ao canal para ver as nossas análises. Então você aproveita utilizando o link que está aqui na descrição do vídeo, está tudo explicadinho aqui embaixo, tá? E não esqueça, o selo MCP para você adquirir o Smart Pro 4K, de repente até para um presente um pouquinho atrasado para o seu pai nesse mês de agosto, mês dos pais. E a análise nesse vídeo que você vai ver agora é do Vitor Nicolau, do perfil Falso9, @Falso92, você está vendo aí no Twitter. Sugiro até que você siga, faz ótimas análises o Vitor do perfil Falso9. E ele fala do comportamento do time rubro-negro sob o comando de Renato, as comparações com a equipe treinada por Jorge Jesus entre 2019 e 2020, né? E os riscos, atenção, que essa atual estratégia de jogo pode levar a campo em uma eventual decisão de Copa Libertadores contra Atlético e Palmeiras, claro, desde que o Flamengo supere o Barcelona de Guayaquil, que é o seu adversário na semifinal. Muita atenção aí na detalhada análise do Vitor Nicolau, do perfil Falso9, especialmente aqui para o youtube.com/Mauro César. Diga lá, Vitor. Valeu! Sobre as mudanças desse Flamengo, que agora tem o Renato Gaúcho à frente do seu comando. Ele engatou uma sequência de vitórias e mesmo nas vitórias a gente precisa, além dos elogios óbvios e das boas intervenções feitas pelo treinador rubro-negro, é preciso também ressaltar nesse momento de vitória o que pode não estar dentro da necessidade que o time vai ter daqui para frente, quando vai ser mais desafiado, tanto na Copa Libertadores, quanto na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Bom, o modelo de jogo do Renato Gaúcho, tem muita gente confundindo, imaginando que ele reativou o modo do Jorge Jesus, que a equipe está jogando igual a 2019 e tudo mais. Para começar, eu acho isso uma grande injustiça com o treinador. Todas as vezes que o Flamengo volta a ganhar e vencer bem em jogos, logo se fala que o time reativou o modo 2019 e que a partir dali vai ser tudo muito fácil devido à herança tática e da memória tática que os jogadores teriam. Bom, eu não acredito nisso, até porque isso é trabalho de repetição e os treinadores deixam o seu trabalho muito claramente, a sua marca nos clubes onde passam. E esse Flamengo de 2021 é muito diferente do Flamengo de 2019, campeão de tudo, e também é muito diferente do Flamengo de 2020, que ganhou o Brasileiro. Qual que é a grande diferença desse Flamengo para os dois outros, que eram também diferentes entre si? Esse Flamengo está o tempo todo permitindo transição, está fazendo uns jogos de transição contra qualquer adversário. Então, quando o time opta por essa estratégia, é claro que ele vai ter muita chance de gol, vai produzir muito ofensivamente, um time como o Flamengo com os valores individuais que possui. Porém, é um time que o tempo todo está concedendo contra-ataques por não utilizar a bola como estratégia de defesa. Ué, mas como utilizar a bola como estratégia de defesa? Bom, o Flamengo de 2020, especialmente, o Flamengo de 2019, em alguns momentos, utilizava a posse de bola como uma forma de controlar a partida. Não aquele controle territorial sem bola que, por exemplo, o Palmeiras do Abel Ferreira costuma fazer,
mas um controle com bola para evitar ser atacado. Basicamente isso. Então, para quem lembrar, ano passado o Flamengo conseguia utilizar o Diego como primeiro volante e ainda assim não concedia grandes chances de gol. Porque ele é um excelente volante? Não, mas porque ele tem um bom passe e tem uma boa cadência de jogo, consegue oferecer o corpo para sofrer faltas, e isso vai quebrando o ritmo da partida. Quebrando o ritmo da partida, o time com maior técnica costuma prevalecer, porque ele vai ter uma construção que em alguma hora deve fazer um gol ou ter grandes chances de gol. Como o Flamengo sempre teve, né? Um time que se ressente muito do grande número de chances perdidas. Mas nunca se falou que o Flamengo criava pouco. Isso nos últimos 3 anos, isso nunca aconteceu. E o Flamengo agora, de Renato, cria talvez ainda mais oportunidades até do que o Flamengo do Jorge Jesus, pela amostragem que temos nos últimos 12 jogos. Lógico que tem adversários aí muito frágeis no meio, como Olímpia, como CRB, próprio Defensa e Justiça na segunda partida, onde já entrou num jogo total de trocação e no fim do jogo houve a derrota, apesar da primeira partida ter sido dominada amplamente pelos argentinos, que criaram muito. Bom, antes de entrar no tema especificamente, eu queria falar um pouco sobre a fundamentação teórica disso, né? Então, tentando puxar uma literatura, caso vocês tenham costume, no ano de 2014, um escritor chamado Martí Perarnau fez um acompanhamento nunca antes visto do trabalho do Pep Guardiola. Ele teve acesso irrestrito a vestiário, treinos, casa do Guardiola e tudo mais, no Bayern de Munique. E lá ele presenciou uma passagem que ele descreve no livro dele. O Guardiola se incomodou muito com os jogadores tentando por si próprios emular aquele Barcelona, campeão de tudo, e revelou que odiava o tic-tac. Eu odeio o tic-tac, ele dizia. Mas o que ele exigia não era uma troca de passes infrutífera, mas sim que num primeiro momento, na hora da bola recuperada, a equipe trocasse cerca de 15 passes. 15 era o número mágico que ele empiricamente definiu, baseado na experiência dele como jogador e como treinador. E ele chegou nesse número de 15 passes. Então, quando o time dele recuperava a bola, ele praticamente tinha uma ordem de que tinha que trocar 15 passes antes de começar a propor o ataque. Ué, mas qual é a vantagem disso? Vai perder o contra-ataque? Bom, isso não é uma verdade absoluta. Quando havia superioridade numérica, lógico que os jogadores vão sempre procurar. Porém, a ordem geral era isso. A regra geral era que parasse a bola, pisasse na bola, trocasse 15 passes antes da construção. Qual que é a vantagem nisso? Fazendo isso, você evita sofrer o contra-ataque logo quando você recupera a bola. Você evita perder, não perde pressiona do adversário, e você empurra ele para uma linha de marcação média ou baixa. Ou então se posiciona melhor para receber uma bola longa, caso ele se mantenha na parte ofensiva. Então nada mais é do que uma estratégia defensiva de ataque. Sim, você não ouviu errado. Não é atacar defendendo, mas é atacar sem deixar a defesa completamente exposta. E o treinador talvez mais ofensivo, um dos mais ofensivos da história, tem muito isso como base. Inclusive os times do Pep não são ruins defensivamente em geral. Recentemente teve uma equipe do Manchester City que tinha pouquíssimos zagueiros de bom nível e realmente teve dificuldades defensivas, mas na última temporada ele passou, se não me engano, 9 jogos sem sofrer gol. E falando até sobre uma equipe que herdou muito do trabalho dele devido à grande base formada no Barcelona, mas lógico não era treinado por ele, era treinado pelo Vicente Del Bosque. Falando da Espanha, campeã mundial de 2010, lembrando Iniesta, Xavi, Jordi Alba, Davi Villa, você não vai imaginar que essa equipe era defensiva. Você vai imaginar que essa era uma equipe ofensiva. Pois bem, de todos os últimos campeões mundiais, foi quem sofreu menos gols. Aquela Espanha sofreu somente 2 gols naquela Copa. Sendo que um deles foi na derrota por 1-0 na estreia da competição contra a Suíça.
antes do time se acertar. Dali até a final, sofreu somente mais um gol em todo o resto da competição e foi campeão mundial, campeão da Copa do Mundo pela única vez na sua história, com um jogo que detinha a posse de bola na maior parte do tempo, esmagadora maioria do tempo. Bem, passada essa fundamentação teórica, a gente entra um pouco mais sobre Flamengo. É claro que um jogo de trocação, como diria o André Rocha e o Mauro gosta sempre de citar, o jogo vira uma briga de rua, né? E briga de rua não tem lei, não tem regra, então o mais fraco pode vencer se ele usar das armas dele. E quando o Flamengo abre mão de ter a bola, não na maior parte do tempo, mas naqueles momentos-chave onde ele decide atacar diretamente, ele se expõe a perder essa bola e ser contra-atacado. Então, falando sobre estatísticas, já que essa equipe tem batido recorde de gols marcados e chances criadas, a gente não pode esquecer das grandes chances concedidas, né? O recorte atual que a gente tem do Renato no Flamengo é de 12 jogos. Nessas 12 partidas, o Flamengo concedeu 18 chances claras aos adversários. E não pegou adversários tão qualificados. A média é de 1,5 chance clara concedida por jogo. Então, basicamente, todo jogo o Flamengo concede oportunidade de gol ao adversário, oportunidade clara de gol. Lembrando que nem todo gol surge de uma oportunidade clara. Pode ser um chute fora da área, uma jogada genial, que não pode ter sido uma oportunidade clara. Quando eu falo oportunidade clara, são jogadas que se perder o gol é porque foi gol perdido. Nos últimos 12 jogos do antecessor, o Flamengo só havia concedido 11 chances claras de gol. Uma média de 0,92. Então, a gente já vê nesse início de Renato, nesses 12 primeiros jogos, um aumento de 63% na quantidade de chances claras fornecidas, concedidas a seus adversários. O que é muito expressivo e muito perigoso. Por exemplo, a Libertadores apesar de ter uma semifinal ainda com desnível técnico grande, é uma competição que usa o critério de desempate como gols fora. Caso o Flamengo vá à final, ele vai enfrentar uma equipe que é excepcional em transição. Galo e Palmeiras são equipes que atuam majoritariamente em transição rápida e mortal, contra-ataques mortais. Lembrando que nos tempos de Rogério, por exemplo, o Flamengo teve domínio contra o Palmeiras em 3 partidas disputadas, especialmente na última e na primeira, quando até a primeira partida de Arão e Diego em posições novas foi contra o Palmeiras, um 2-0 no campeonato do ano passado, no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Flamengo nitidamente, tanto naquele jogo quanto no último, que foi a primeira rodada do Campeonato Brasileiro vencido por 1-0 pelo Flamengo, claramente o Flamengo reduzia ainda mais o seu ritmo, prendia Felipe Luiz ali naquela saída de 3, o que não acontece mais, e mantinha uma cadência para evitar a transição do adversário. O Flamengo de hoje, a gente não imagina fazendo isso, o que deve preocupar seu torcedor. Então, eu vou colocar aqui ao lado imagens de um lance exemplo que nós retiramos da partida contra o Ceará, quando o Flamengo não teve controle da partida em momento algum. Nesse lance, primeiro o Ceará consegue um escanteio com uma tentativa de cruzamento do Clebão, cortada pelo Felipe Luiz. E na cobrança desse escanteio, o Diego Alves faz uma grande defesa, seria até um gol contra, se eu não me engano, do Diego. O Diego Alves faz uma grande defesa e a bola sobra com o Flamengo, que passa para o Vitinho devolve para o João Gomes, que tenta em profundidade para o Vitinho, mesmo com 9 jogadores do Flamengo dentro da própria área. Então o Vitinho estava a 80 metros do gol adversário e ia receber uma bola em profundidade. O Ceará roubou a bola e conseguiu ver o Flamengo super espaçado. A distância entre as linhas apareceu claramente. A bola na área, uma cabeçada para fora, tiro de meta para o Flamengo.
No tiro de meta, o Flamengo não cadenciou novamente. A bola chegou até o Diego, que acionou o Felipe Luiz, e o Felipe Luiz tentou novamente o Vitinho. Antes da bola chegar no Vitinho, foi interceptado. Agora o time estava ainda mais espaçado. Uma diferença de cerca entre 30 e 40 metros entre a linha de meio e a linha do ataque. Sendo que a linha de meio só tinha 2 jogadores, que são os 2 volantes, João Gomes e Diego. Então, o Ceará acelera e com um jogo de transição, com o ataque, a linha ofensiva sempre tendo que correr para trás, o Everton Ribeiro recompôs errado, recompôs pelo meio, para cobrir ali e proteger o funil. E aí gerou uma superioridade numérica no lado esquerdo do ataque do Ceará, lado direito de defesa do Flamengo. E aí essa jogada se avançou até a área e foi interceptada na hora do chute. E a bola volta para o Everton Ribeiro, que tenta uma jogada individual para poder se livrar e partir em velocidade, com o time todo atrás novamente. Perde a bola e vem um cruzamento que cruza toda a área do Flamengo. O Felipe Luiz aciona o Michael, e Michael vai novamente com velocidade e perde a bola pro lateral do Ceará, que já está na intermediária. Novamente o Flamengo se vê espaçado, até que o Ceará finaliza e o Diego Alves defende. Nessa jogada, o Ceará finalizou 4 vezes em um espaço de 2 minutos, onde o Flamengo teve 3 oportunidades de ter a bola, cadenciar a partida e ter o controle da partida, e desperdiçou. Então, quando a gente fala que esse jogo de transição é um jogo perigoso, especialmente quando você tem uma equipe muito superior às demais, é justamente por isso. De repente, em uma noite não muito feliz dos seus atacantes, você concedeu tantas chances que vai acabar sofrendo gols, e isso pode jogar uma competição toda pro ralo. Uma outra observação é que o Grêmio tinha essas características. O próprio Grêmio tinha essas características de fazer muitos gols de contra-ataque, apesar de ser um time também que fazia a troca de bola, mas de um ataque muito direto, de ter o adversário muitas vezes no seu campo e de ter esse jogo de transição. Então é um jogo onde a bola passa menos pelo meio de campo. Em 2019, eventualmente, o Jorge Jesus fazia isso, e no início de 2020, antes dele sair, tanto que ele contrata Michael ali para ter uma opção de contra-ataque rápido, ele fazia isso também, de ter um jogo mais direto. Porém, ele se protegia. Em 2019, ele não se furtava de colocar o Pires da Mota em campo, muitas vezes, justamente para evitar sofrer contra-ataque quando ele se entrega ao jogo de transição. O Flamengo de hoje tem Diego como segundo volante e quer ter agora Andrés Pereira, que é outro meia, como segundo volante. Em um jogo de transição, isso não deve dar certo. Recentemente, a gente teve o exemplo do São Paulo, do Crespo, que iniciou no Campeonato Paulista com grande facilidade, grande imposição sobre os adversários, goleando a todos, com uma estratégia de ataque direto muito parecida. E aí, chegando na fase final e começando a ter dificuldade no início do Brasileiro, ele percebeu que aquilo não estava mais dando certo, porque concedia muitas chances ao adversário. E na eliminação contra o Palmeiras, o Crespo já lançou 3 volantes, 3 zagueiros e 2 alas. E agora vem jogando com 2 zagueiros e 3 volantes, ou 2 volantes e 3 zagueiros. Então é uma equipe que protege muito melhor os seus zagueiros, por escolher um estilo direto. Nem deve ser esse o melhor estilo para o Flamengo, não penso que seja esse. Então estamos aqui alertando para os riscos que essa transição rápida, essa transição direta pode trazer para o clube. Lembrando, aumento de 63% no mesmo recorte, em grandes chances concedidas ao adversário. Esse foi o Vitor Nicolau, agradeço mais uma vez a participação no canal, sugiro que você siga o perfil Falso 9 no Twitter, tá? Vale a pena, análises muito legais, e lembrando que esse vídeo tem o patrocínio da Pro Eletrônica, fabricante do Smart Pro 4K, até terça-feira, até o final de agosto, cupom MCP dando desconto em cima de desconto em toda a loja virtual, link aqui embaixo
na descrição do vídeo para a linha de celulares, todos os produtos e especialmente o Smart Pro 4K, que, como já expliquei, é o produto que transforma a sua televisão convencional de uma TV Smart, colocando o conteúdo da internet no televisor. E o detalhe, que é importante, é um produto nacional, com garantia de 1 ano, com o selo da Anatel e que pode ser adquirido em prestações, suaves prestações. Você pode pagar em até 10 vezes sem juros para adquirir os produtos da Pro Eletrônica com o selo MCP. Tudo aqui explicadinho na descrição do vídeo. É isso aí. Valeu, saudações!